Sejam bem-vindos a mais um episódio, o 85 do Política que Interessa, onde o PS e o PSD aprovaram uma lei que proíbe menores de 13 anos nas redes sociais e obriga jovens até aos 16 a terem validação através da chave móvel digital. A intenção declarada é tentar proteger as crianças, e proteger as crianças é um consenso absoluto. O problema não começa nesta intenção, começa num instrumento usado, porque em política, sempre que o objetivo é legítimo, a pergunta fundamental que tem de ser feita é: que tipo de poder é que está a ser criado para conseguir concretizar? Se o objetivo é proteger menores de conteúdos nocivos, então a primeira exigência devia ser a coerência. Por exemplo, pornografia online continua acessível com enorme facilidade. A televisão continua a despejar sensacionalismo, a manipular emocionalmente e a fazer propaganda todos os dias. As plataformas de streaming exibem conteúdos altamente questionáveis e, pelos vistos, não vemos a mesma urgência estrutural aí. O foco recai sobre as redes sociais. E as redes sociais têm uma característica essencialmente diferente. Não são apenas espaço de consumo, são um espaço de expressão. São um sítio onde os cidadãos opinam, criticam governos, expõem escândalos e organizam movimentos. Quando o Estado tenta entrar nesta lógica de validação de acesso dentro de um espaço, mesmo que seja sob um argumento de proteção de menores, está a dar um enorme passo numa zona delicada. Não estou a dizer que existe uma intenção escondida de controlar o discurso. Estou a dizer que sempre que se tenta criar um mecanismo que reforça esta capacidade de intervenção estatal do Estado num espaço onde há expressão livre, isto altera sempre o equilíbrio entre liberdade e poder. E a história política é exatamente e extremamente clara. Instrumentos criados para um fim específico raramente vão ficar limitados ao fim para que se propuseram ao início. Ou seja, primeiro são exceções, depois normalizam-se, depois expandem-se. A questão central aqui não é ser a favor ou contra de proteger crianças. Não existe isso. A questão é perceber se estamos confortáveis em aumentar a presença do Estado numa esfera que até agora funcionava com maior autonomia. Porque liberdade de expressão não desaparece de um dia para o outro. Vai sendo aos poucos ajustada, regulada, enquadrada e depois condicionada. Sempre com supostas boas intenções, sempre com palavras como segurança e proteção, e é precisamente por as intenções parecerem nobres que o debate tem e deve de ser exigente. Democracia não defende apenas não se defende apenas com boas intenções, defende-se com limites claros ao poder. E parece-me que o PS e o PSD quiseram claramente intervir na nossa liberdade de expressão, neste caso nas redes sociais. Mas há algo ainda mais profundo neste debate. Vivemos num ambiente de excesso de informação permanente, ou seja, temos notícias 24 horas por dia, opiniões sempre em tempo real, redes sociais a amplificar emoções, conflitos e indignações. E o problema aqui não é que exista esta demasiada informação. O problema é que existe muito pouca capacidade de filtro. E quando a sociedade sente que há ruído a mais, a resposta mais imediata é tentar reduzir o ruído pela via externa, limitar, restringir, regular e bloquear. Só que cortar o acesso não é o mesmo que formar capacidade, e aqui entra uma dimensão que quase nunca é discutida: responsabilidade individual e maturidade intelectual. Eu vi recentemente um vídeo da Bumba na Fofinha, uma influencer, onde dizia algo aparentemente simples, mas profundamente inteligente. Passo a citar: às vezes é bom não ter opinião. E num mundo onde claramente há pressão constante para reagir a tudo, ter a capacidade de dizer, como a mesma disse, ainda não sei, preciso de mais informação, é um claro sinal de força e não de fraqueza. Ou seja, o verdadeiro problema não é a existência de muita propaganda e informação, é não conseguirmos reconhecê-la. O verdadeiro problema não é o excesso de opiniões, é não conseguirmos ter capacidade intelectual para distinguir um argumento sólido de uma manipulação emocional. O país não precisa apenas que o Estado feche as portas, precisa de ferramentas para ensinar os filhos a pensar. Jovens não precisam apenas de restrições externas, precisam também de aprender a conseguir identificar narrativas, conseguir identificar interesses e enquadramentos. Uma sociedade forte não é aquela que depende permanentemente de mecanismos externos para conseguir limitar estímulos. É aquela que consegue desenvolver autonomia interna para lidar com eles, limitar para dar a sensação de controle e depois, claro, desenvolver pensamento crítico que vai criar a liberdade real. E se o debate ficar apenas na dimensão de como reduzir este acesso às redes, estamos a discutir à superfície o tema. A discussão estrutural deve ser como formar cidadãos capazes de navegar num ambiente muito informacional, ou seja, muito complexo,
sem depois sermos manipulados. Porque a informação não vai desaparecer, o ruído não vai desaparecer. O que pode crescer é sim a nossa capacidade de discernimento. E talvez o verdadeiro desafio do nosso tempo não seja regular, regular, regular. Seja sim pensar mais. E sobre pensar mais, se calhar daqui a uns tempos vamos falar juntos sobre isto. Estamos assim ao fim de mais um episódio, o episódio 85 do Política que Interessa. É sempre um prazer estar aqui convosco. Deixo como sempre as minhas redes sociais aqui em cima. Na próxima semana voltamos a encontrar. Até lá.